Conexões sonoras. Se você gosta de música, quer entender o que rola nos bastidores de um festival e aprender com os erros e acertos envolvidos na produção cultural de grandes shows, está no lugar certo. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Conexões Sonoras, um projeto idealizado por mim em parceria com a jornalista Tatiane Freitas, da Viva Comunicação Interativa, com a apresentação da produtora Rafaela Moreira. Eu sou o Jorginho Falcão, produtor cultural e diretor da Rufo Marketing Cultura e Arte, um dos idealizadores do Festival Conexões Sonoras, que movimentou a cena cultural de Salvador com a realização de 3 edições até o ano de 2019. Conexões sonoras. É isso aí, gente. Enquanto não podemos voltar aos palcos para misturar ritmos e sotaques de artistas locais e nacionais, vamos relembrar momentos, histórias e fatos que marcaram as primeiras edições do festival. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o tema curadoria de projetos culturais. Afinal, por que um projeto cultural precisa de um curador e quais são os desafios desse profissional? Rafa, quem são os convidados dessa conversa? Olá, Jorginho. Satisfação estar aqui em mais um episódio para falar sobre aquilo que a gente ama, música e produção musical. Quem vem escutando a gente pode testemunhar a riqueza das informações que temos trazido em cada programa e hoje não vai ser diferente. Temos a alegria de receber Vince Mira, fundador da Maquinário Produções, curador e diretor do Zona Mundi, Circuito Eletrônico de Som e Imagem, e do Lado BA, Panorama de Música e Mercado da Bahia. Ele também é fundador do saudoso Comos Estúdio Bar. Quem é de Salvador sabe muito bem do que eu estou falando. E para somar ainda mais com esse papo, minha gente, quem também está aqui hoje é Juliana Laguna, co-founder da Flow Creative Core, startup de experiências e conteúdo com foco em música, cultura e inovação, sendo responsável pela área de pesquisa, planejamento e comunicação. Em 2020, Juliana conduziu a comunicação do Latin Grammy e a divulgação e comunicação da iniciativa Amazon Alarm, criada para o Greenpeace com 9 shows de artistas do mundo todo. Atualmente, ela assina a direção de programas como Amazon Music Drop, criado para o Amazon Music e Prime Video. Juliana, Vince, sejam bem-vindos. Muito obrigada, Rafa, Jorginho, Vince, prazer. Obrigado pelo convite. Muita honra aqui estar tocando essa ideia aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, a gente discutindo curadoria e dentro desse guarda-chuva que é o Conexões Sonoras, fiz parte dos processos de direção artística das mostras e das gravações, principalmente, né, em estúdio. Então, muito bacana estar aqui hoje, estar discutindo sobre curadoria. Enfim, eu vou deixar para falar depois que vocês... Porque senão eu vou emendando. Olha, satisfação imensa ter vocês dois juntos aqui no nosso podcast para tocar experiências com a gente. E como o nosso podcast quer se comunicar com profissionais da cena cultural, mas também com pessoas interessadas ou aquelas que pretendem trabalhar na área, vamos começar com Vince, sobre o conceito da curadoria. Quando falamos em curadoria, a maioria das pessoas associa a programação do evento, a escolha dos artistas, a linha artística daquele projeto. Mas você, Vince, defende uma concepção de curadoria mais holística, né? Uma curadoria como arquitetura. Como é que você define esse seu trabalho de curador? Na verdade, eu defendo o que de fato é a curadoria, na verdade. Porque quando a curadoria, esse termo curadoria se popularizou muito na questão da curadoria de conteúdo, né? Nos programadores, as pessoas que cuidam das programações de festivais, as pessoas que cuidam das programações de casa de shows, na seleção de artistas, em comissões de seleção de editais, mas a curadoria de conteúdo ela é um elo da curadoria em si. Eu acho que a curadoria está muito... a curadoria de um projeto, ela parte da concepção do projeto, né, da construção de uma concepção, pautar a dimensão filosófica de um projeto, a dimensão econômica, o cruzamento desses dados, você criar o organograma de como aquele projeto precisa ser executado, você escolher os profissionais que você acredita que vai desenvolver aquelas atividades dentro de um organograma, e a partir disso você também pensar a curadoria de conteúdo, a direção artística,
assim que eu vejo uma curadoria, né? Ela está muito mais próxima de um planejamento, planejar em torno de uma concepção também, entendeu? Da concepção do projeto, na criação de um projeto. No caso das marcas, as marcas precisam de um curador para receber o briefing, para criar uma concepção de um projeto. Eu acho que esse papel, às vezes, está muito mais dentro das agências de marketing hoje, com as empresas, né? Mas eu acho que cada vez mais as empresas que estão trabalhando com música estão mais apontando para esse curador, né? Para essas pessoas que pensam a curadoria e não exatamente só o marketing, embora o marketing seja importante, mas o curador começa a ter também esse papel. Juliana vai falar disso muito mais, com uma relevância muito maior que a minha. Sim, inclusive a próxima pergunta que eu ia falar para ela é exatamente sobre essa concepção mais ampla da curadoria, né? De como que ela dialoga com a parte da criação do projeto também, né? Não apenas da parte da escolha de uma programação. E aí, Juliana, de acordo com as suas experiências em relação aos projetos que você tem concebido para marcas, explica para a gente como é que nascem esses projetos, como você pensa a curadoria dentro desse contexto da criação, né? Qual a relação entre a curadoria do projeto e a concepção do projeto? Claro, eu concordo 100% com o que o Vinci comentou, assim, eu acredito que o curador ele tem um papel quase de tradutor dentro desse processo, assim, de entender para quem que aquele projeto está sendo feito, principalmente, né? Não adianta, acho que eu particularmente não vim do universo da música, o Dilson, que é meu sócio, que é da música, então toda essa parte de curadoria, pensando na excelência, na qualidade, na autenticidade do artista, sempre vem do lado dele, e o meu lado vai muito mais focando também em entender exatamente qual o conceito do projeto, qual que é a linguagem da marca, o que está por trás, e conseguir fazer esse elo, como o Vinci comentou, assim, da gente entender esses dois lados e ver de fato quais são os artistas, qual que é a linha artística que vai conversar com tudo isso e que vai entregar tudo que esse conceito do projeto quer e para o público, assim. Eu sou muito fã de pesquisa, assim, eu venho dessa área mais da antropologia, então tudo que qualquer projeto que saia aqui dentro da Flow, a gente começa embasando com pesquisa, entendendo o público, ouvindo principalmente, mais do que ditando, né? Por isso que eu defendo muito essa linha de tradução mesmo, assim, porque eu acho que o curador, hoje em dia, diferente de uns anos atrás, não é o cara que detém a informação e que fala é isso ou é aquilo, mas é quem de fato entende, né, o que está rolando, o que as pessoas estão ouvindo, por que as pessoas estão ouvindo aquele som, por que aquilo estourou e o outro não, quais os outros temas que são importantes além da música, assim, acho que a música é essencial, a qualidade, a excelência, mas tem outros pontos que precisam ser analisados, né, o posicionamento, o comportamento, a linguagem, tudo que envolve, assim, essa linha artística, então eu defendo isso, assim, o curador como um tradutor, principalmente também com projetos relacionados a marcas, porque às vezes as marcas, e concordando de novo com o Vinci, assim, às vezes fica muito do lado marqueteiro e até assim vai às vezes o próprio, sei lá, diretor de marketing de uma marca gosta de um artista e ele vai querer aquilo, não que aquele artista fale com a marca ou com o público da marca, mas é quase que um desejo pessoal dele, assim. Então acho que o curador vem também puxar um pouco isso, entender todos esses lados e fazer essas pontes, assim. Sim, com certeza. Eu queria agora ouvir de Jorginho, né? Ele trazendo, a partir dessas falas de Juliana e Vinci, a experiência do Conexões Sonoras, de qual foi o grande desafio de fazer essa curadoria, porque, inclusive, a gente está falando não apenas de feats, né? Mas de como artistas podem se integrar, como isso pode ser construído numa cena local para uma cena nacional. Fala um pouquinho dessa experiência. Para a gente foi um grande desafio, né? Como eu até já comentei no episódio anterior, o primeiro passo é a gente tentar, óbvio, avaliar o projeto, qual é o nosso objetivo como projeto,
né? Qual é o mercado que a gente está inserido, qual é o público que a gente quer atingir, tudo como o Vinci e a Juliana falou, as marcas que estão envolvidas com a gente nesse processo, tudo isso tem que ser levado em consideração. E vem também toda a parte de saber ter a pesquisa de mercado, né? Saber o que é que tá rolando, saber qual é o perfil de artista que a gente quer trabalhar, a questão, inclusive, processual mesmo dentro do projeto. Então, você tem que fazer com que sua logística funcione, você tem que saber o potencial também de investimento do seu projeto. Tudo isso vai desenhar a curadoria, né? E para a gente, o desafio, além óbvio, entender todos esses parâmetros, ainda é conseguir fazer com que tenhamos uma seleção, digamos, uma indicação de artistas alinhado com o desejo do público, mas que a gente tenha uma ideia do que aquilo pode propor como interação, né? Até porque no caso de Conexões, tem um momento que a gente vai até um certo ponto, mas quem bate o martelo ali dos encontros é o público. Então, a gente tem que saber que de 6, 8 artistas que a gente está propondo ali, independente de quem vai, né, fazer a conexão com quem, a gente sabe que vai ter um trabalho bacana, vai ter uma entrega, uma qualidade, e o principal, que aqueles artistas estão dispostos a realmente se doar para o projeto, né? E nesse sentido a gente fala muito pela questão deles estarem abertos ao novo, né? Tá aberto a dialogarem com outro artista, tá aberto a poder trocar as ideias e abrir a caixinha, sair fora da casa, né, como a gente fala, e propor coisas novas. Então, o maior desafio para a gente é geralmente esse, é chegar nos artistas que a gente acredita que dali, de fato, vai ter uma entrega, eles vão conseguir se doar e ter uma entrega bacana para o público também depois do momento fora palco, né? Sim, eu percebo que em todos os episódios que a gente gravou até agora, assim, as participações trouxeram um cuidado em pensar as suas atuações, né? Através dos potenciais desdobramentos que a atividade pode desencadear. A gente falou em buscar soluções para as necessidades de consumo cultural no episódio de idealizações de projeto. A gente falou da importância de um propósito social vinculado a um propósito cultural para o projeto no episódio sobre financiamento. E eu queria saber de vocês hoje, assim, como é que vocês enxergam o papel da curadoria no horizonte de legado social e histórico. Eu queria fazer essa pergunta para os três. Eu acho que, acho que tudo que a gente faz, né, no meio cultural, sempre tá pensando no legado, né? Então, acho que tudo que você comentou, assim, dos outros episódios, mas de curadoria, acho que o principal que eu entendo é conceitual, assim, né? Principalmente pensando do lado das marcas, que é onde eu atuo mais, assim, entender o que de fato a marca pode deixar como legado tanto para o público quanto para a imagem da marca e também para o artista, assim, qual que é a experiência diferente que ela pode proporcionar nesses projetos, e como que tudo isso pode se desenrolar, assim, trazer alguns exemplos de alguns projetos que a gente fez aqui dentro da Flow. Teve um projeto específico que eu liderei aqui dentro, a gente fez um estúdio para o Spotify, chamado Escuta as Minas, onde a equipe era 100% feminina. Sim. E nesse sentido, a curadoria artística veio do cliente, mas por uma série de fatores, né, o Spotify e tal, tinha algumas outras coisas envolvidas, Sim. mas a gente teve um papel aqui dentro de fazer uma curadoria relacionando artista com produtor musical, com produtoras musicais. Massa. E quando a gente trouxe algumas linguagens, assim, de vamos trazer essa produtora que é de rock para fazer sertanejo, todo mundo, como assim? Não, vamos né, para a mesma linha que está sendo feita. Mas é mais de a gente entender como que esse cross pode funcionar, Sim. como as referências daquela produtora tem a ver com aquele artista, como essa experiência pode ser nova, tanto para a produtora como para o artista que vai marcar ela para as próximas, como que a gente, né, esse legado passa para todo mundo que está envolvido no projeto, assim, principalmente de criar uma experiência interessante e que vá transformar todas as pessoas que estão relacionadas, assim. O outro projeto que a gente fez em parceria também com o Jorginho
na edição de Salvador, que foi o TNT Stage, é um projeto da marca TNT, Energy Drink, de energéticos, que sempre teve um pilar muito focado em música independente, em ações de arte de rua, sempre um lado mais urbano, assim, e a gente fez uma proposta de circular por 5 cidades, e a parte de curadoria foi primordial para isso, assim, porque a gente tinha que trazer, a gente pensou muito em levar, claro, artistas que tivessem um tamanho bom, que levasse um público, a gente ia para a rua, todos esses lugares onde a marca não tinha ativado ainda, onde não tinha um reconhecimento de marca muito forte, então tinha ter artistas de peso fazia muito sentido para isso, mas a gente teve uma preocupação em trazer artistas locais, em trazer artistas que tinham uma credibilidade nesse público, que sabia o corre que o artista estava fazendo, entendia que fazia tudo muito sentido, assim, então a gente pensou muito nisso, e teve experiências muito interessantes para os artistas que passaram, tanto os locais quanto os artistas maiores, e de participar daquilo tudo. Então, acho que nesse sentido de legado que você comentou, para a gente é o legado de conceitual e de experiência, e principalmente pensando no 360, assim, absolutamente todo mundo que faz parte daquele projeto. Sim. Estava ouvindo aqui Juliana falando e pensando, a dimensão da cultura, ela por si só, ela já transversaliza várias questões, né? As questões de sustentabilidade, as questões de ressignificar a cultura e a história do povo mesmo, né? Sim. Eu acho que quando se fomenta a cultura, você já está deixando um legado, porque a arte ela sensibiliza, né? A arte ela é um vetor de sensibilização, né? E a cultura essa conjuntura faz com que você traga valor ao cotidiano, né? Por isso que a gente tem tanto esse discurso político do que é progressista, do que é conservador. E por que os conservadores detestam tanto o que é progressista? E a cultura ela é progressista por si só, porque quando você fala da dimensão cultural, você está falando em quebrar esse paradigma de valor, quebrar esse paradigma conservador que está no entorno de tudo que a gente está discutindo hoje, desses absurdos que o Brasil está passando, da questão da diversidade, de você ter equidade, de você ter a coisa do ser antirracista. Então, a cultura é a melhor forma de você fomentar tudo isso na população brasileira hoje. É investindo em cultura e investindo em energia limpa, né? Quando você investe em cultura, você está potencializando uma economia limpa também. Você não está potencializando uma economia suja como a dos automóveis. A cultura, em 2018, movimentou um PIB de 4,6%, de 4,6%, quando do setor de automóveis movimentou 6%. Então, você tem a economia criativa muito próximo de um PIB da indústria dos automóveis, mas com muito menos investimento. Então, você está se investindo muito mais numa economia suja. Não estou dizendo que não é para se investir, porque você vai colocar ali a questão dos empregos e tal, enfim. Mas você está investindo muito mais numa economia suja, enfim, do que numa economia que agrega todos esses valores. Até parece que não se investe porque não quer mesmo, porque não tem vontade que isso vá adiante. Então, eu acredito que o legado está no fomento à dimensão cultural, ao fomento a projetos que tragam dentro de si esses conceitos todos de diversidade e por aí vai. E hoje a gente está vendo algumas empresas investindo cada vez mais nisso, né? Nós, como agente da cultura, nós temos um papel muito importante, né? Se você observar tudo que a Juliana e o Vinci trouxeram na fala deles, aquilo que a gente entrega como projeto, né, e aquele legado, a forma como aquilo atinge uma determinada população, como ela é impactada por aquilo, deixa um legado, né? E esse legado ele tem que ser pensado, não pode ser uma coisa aleatória, vamos fazer e ver no que é que dá, né? Porque isso envolve uma série de questões, de costumes, de atualidades mesmo, o que está acontecendo na sociedade, como é que
que as coisas estão acontecendo. Então, esse papel de pesquisa é muito importante, né? A gente está antenado, o que é que está acontecendo? No caso da música, todo curador está ali o tempo todo observando o mercado, o que é que está surgindo, o que é que está rodando, o que é que está aparecendo de novidade, mas o que é que a população está consumindo, o que é que as pessoas estão desejando consumir, né? Se a gente não tiver muito antenado com o mercado, talvez a gente vai propor coisas que simplesmente ou vão ser vazias ou vão passar despercebidas e não vai deixar, de fato, um legado para o pós, né, projeto. Então, é só mesmo colaborando com a fala deles nesse sentido, que eu acho que a importância da curadoria e a responsabilidade de uma curadoria vai muito além de só, como o Vince falou, de só determinar uma grade ali de um festival, um line-up de um festival. Porque quando a gente fala um pouco dessa questão do fomento e do legado, a gente precisa pensar também na responsabilidade de quem fomenta, né? Aí quando você fala em fomento, se pensa muito na questão pública, né, do fomento, mas eu acredito que é o papel das empresas também pensar o marketing dela quando se investe em cultura, além de pensar a marca dela, ela precisa pensar fora dessa caixa do marketing também. Exatamente. E eu acho que o setor cultural, principalmente a música, o audiovisual, a gente não tem uma visão nem das empresas e nem do governo, do poder público, de sistematizar o fomento. Então, quando você também fomenta algo de forma pontual, eu vou fomentar esse ano e ano que vem eu já vou mudar para gerar números, para gerar uma escala, uma grande escala, a gente que quer dar resultado no final do ano, dizer fomentamos 5 milhões de reais e 400, 500 projetos. Às vezes você pode atingir os mesmos números, mas deixar um recurso reservado para tentar sistematizar esse fomento com o que é estruturante, de fato, para o setor, né? Eu acho que o setor ele está sempre carente de políticas que estruturem ele, o que é hardware, o que é software, como é que a gente vai colocar as estruturas permanentes, quanto mais tempo a gente vai poder ter palcos permanentes para poder o fluxo poder girar sem exatamente ter alguém sustentando por fora, né? E a economia girar cada vez mais de forma sustentável. Eu acho que eu acho, por exemplo, com as perdas das casas de shows nessa pandemia, por exemplo, o setor da música vai sentir um baque muito grande. Sim. Porque esses palcos permanentes, não só casas de shows, como os teatros também, para a área das artes cênicas, esses palcos, a ausência desses palcos permanentes vai trazer um inchaço de demanda para o setor público e para o setor privado, precisamos de recursos, que vai ser um problema para o setor. Né? Até se ter investimento, até as estruturas se reerguerem, isso vai levar um tempo. Por isso que eu acho que 2022 vai ser um ano ainda muito complexo para a área cultural, porque além de todas as derrubadas dos nossos pilares de estrutura, a gente vai ter que reerguer esses pilares, que leva tempo, né? A não ser que a gente volte a fazer shows no salão de festa, como era na década de 90, por exemplo, em Salvador. Sabe? A gente fazia shows em lugares que, na verdade, não eram espaços para shows, eram salões de festa, sabe? Eram casas que a gente botava um sistema de som e funcionava como se fosse uma festa de largo, como a gente sabe fazer muito bem na Bahia, né? Mas, de um tempo para cá, as coisas se estruturaram e são muitos espaços que sofreram uma derrocada, por exemplo. Desse teu comentário, Vinci, a gente aqui na Flow pensou muito assim desde o começo da pandemia, porque com o fechamento das casas e com os artistas super carentes, né? A gente viu casos assim absurdos de artistas super talentosos que não, mesmo que com live, mesmo que com outros formatos digitais e tal, não se comparava, né, a parte financeira, e todas as marcas que surfaram na onda, que exploraram nas suas curadorias grandes nomes, não fizeram absolutamente nada quando realmente o mercado precisava, quando os artistas precisavam, e o próprio público, eu acho que também estava necessitado de arte e cultura para conseguir sobreviver nessa pandemia. Assim, a gente comentou muito sobre isso, assim, até que ponto essa responsabilidade das marcas, né, de por que na hora que
que tem retorno e que é interessante, ou porque está todo mundo falando de um artista, tem investimento, quer estar perto, e quando realmente se precisa, todo mundo, né, botou o pé no freio ali, e eu acho que isso vai ser, do ponto de vista das marcas, assim, vai ser crucial a partir de agora, de quem que realmente continuou, quem que realmente fez alguma coisa, né, quais as marcas que nem ajudaram, acho que é a palavra, mas que deram essa continuidade num pilar que elas já estavam antes, assim, a gente viu casas de shows fechando, fazendo vaquinha, o público ajudando, e as marcas que estavam lá com o logo em tudo que é lugar, vendendo bebida, vendendo tudo, não fizeram nada, assim, então acho que esse é um ponto a se pensar também, né? Até de legado, falando nisso, assim, até que ponto é essa responsabilidade também, né? Você tem projetos hoje grandes e que tem um histórico, acho que Natura é um projeto que é uma marca que, né, tem 15 anos ali de dando uma continuidade e tal, mas mesmo assim, nesses momentos que a gente nunca teve nada parecido que foi esses quase 2 anos aí de pandemia, a gente entendeu quem realmente deixou um legado ou não deixou no universo cultural, assim, quem de fato fez alguma coisa. E a gente viu muito mais iniciativas, não sei nem se público ou privada, mas iniciativas do próprio público, né, de fato, assim, das pessoas se reunindo, ajudando artistas, criando iniciativas. Você comentou muito do fato de as casas fecharem todas, teatro, como é que vai ser essa retomada? Eu acredito muito, assim, que vai ser vai quase voltar às origens do salão de festas, assim, vai se começar a ressignificar espaços. Isso é uma coisa que a gente faz no Sofar, é um dos pilares do Sofar Sounds, né, que a gente toca aqui no Brasil, que é ir para lugares onde normalmente não tem música ao vivo, ressignificar esses espaços. Eu acredito que essa vai ser a grande alternativa, assim, nesse momento, que tudo fechou e que até se viu o quanto não é sustentável alguns espaços, né, que se depende muito de marcas envolvidas e tal. Então vai ser quase que voltar realmente a essas origens, né, o que era autêntico, o que era interessante, o que era legal, que todo mundo participava e curtia criar, assim. Então acho que tudo vai ter que ser repensado, né, o posicionamento das marcas, o quanto esse papel da curadoria pode ser em vão, se você vai lá, faz um festival, põe sua marca em tudo que é coisa e 6 meses depois você não está mais falando com esses artistas ou com o público que ouve esses artistas e só está surfando numa onda, assim. Então, acho que isso é um questionamento que a gente vai ter nos próximos meses. Pelo menos o setor, né? Desculpe. Pelo menos o setor tem que pensar na reputação das marcas. Com certeza. Como é que essa marca, na hora que a gente estava no pior momento, como é que essa marca se comportou, né? Assim, por exemplo, na questão das casas de shows, eu tenho uma questão muito grave assim, com as cervejarias. As marcas de cerveja não apoiaram as casas de shows. Fizeram sempre promoções em torno de benefícios, mas isso não é um apoio, é uma estratégia de venda. Entendeu? E projetos proprietários, né? Aqui em São Paulo as pessoas criaram espaços da marca em outros lugares, em vez de apoiar um bando de casa fechando, assim, era surreal. Eu assim, tenho como estratégia, se eu não tiver um recurso que eu diga vale a pena, se eu abrir um outro espaço, eu vou trabalhar só com cervejas locais, só com cerveja artesanal, e vou abrir mão de trabalhar com as grandes cervejas. Assim, não pretendo, porque o que está se pagando e a forma que se comportou no meio da pandemia, eu acho que se você quiser, vocês cortam aí, mas eu estou aqui batendo papo já. Já é um desabafo também, né? Não, claro, tem que ter o desabafo, senão não é uma reunião no meio da pandemia, não é um... Com certeza. A gente estava falando esses dias que agora começou, né, se fala em retomada e começar as marcas já a fazer orçamento com artistas e tal, e daí a gente já ouviu assim, nossa, mas agora o cachê tá 2 vezes mais, esse artista, cara... Tinha que ser mais ainda. Os caras passaram 2 anos sem trabalhar, sem ninguém ir atrás. Agora que tem retomada, que a marca quer lucrar em cima dele, ele tem que cobrar menos porque não teve show, não faz o menor sentido. É exatamente por conta desse tipo de pensamento, né? As pessoas,
pessoas, e aí posso falar porque tem também contratantes, né, de pessoas físicas e jurídicas, assim como as marcas, tem muita gente que já pensa ao contrário, fala assim, não, os caras estão 2 anos aí parados, agora vai vir por qualquer valor, tá topando Qualquer qualquer coisa. coisa. Não, não, é ao contrário. A gente Sim. teve um processo muito duro para todo mundo. Então, essa é a hora de valorizar ainda mais o artista, né? Tem que se valorizar muito o cachê, o trabalho que aquele artista sempre desempenhou. E a gente até comentou isso no último episódio, da importância que foi a cultura e que está sendo a cultura para esse momento, né? O que seria de nós se a gente tivesse todo mundo em casa praticamente, sem ter um bom livro, sem ter um bom filme, uma live, uma música para escutar? Pô, ia ficar todo mundo louco dentro de casa. Então, a cultura, o conteúdo que se gera é de uma importância absurda. E as pessoas também começaram a abrir um pouco mais os olhos para isso, porque sentiram de fato a necessidade. Uhum. Né? Então, você passa a valorizar aquilo ali, passa a valorizar mais aquilo, né? Então, eu acho que eu acho que o mercado da gente tem que sim abrir os olhos para quem ainda não abriu e perceber quem realmente esteve do nosso lado nesse momento, né? Para que quando as coisas voltem a acontecer aos poucos, não voltem todos aqueles que só surfam na onda, que voltem para dizer, opa, tô aqui de novo, vamos lá fazer a coisa. Falou, sumiu por 2 anos, cadê? Onde é que você estava? Uhum. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. E, Rafa, eu queria aproveitar aqui só que a gente tocou no assunto e até entender também de Vince e de Juliana como é que eles enxergaram pelo lado da curadoria esse momento também que a gente está passando com todas as paralisações dos projetos presenciais, mas uma adaptação muito grande que foi feita e num tempo recorde que teve que ser feito para que alguns projetos pudessem continuar existindo, né, continuando as atividades, o mercado não parasse 100%, a gente teve muita coisa adaptada para o virtual, e isso também acaba impactando na curadoria diretamente, né? Então, como é que vocês enxergaram isso e como é que vocês até lidaram com essa situação nesse momento? Primeiro de tudo, a questão econômica, ela traz uma necessidade da gente pensar como comunidade local. Eu acho, primeiro de tudo, assim. A gente primeiro buscou eu estou falando até dentro do contexto da Abrafim, por exemplo, que eu estou fazendo parte do Conselho Gestor, e foi uma das entidades que estiveram no front com relação à Lei Aldir Blanc. Então, quando se pensa numa questão econômica emergencial, a gente tem que fazer um recorte também da curadoria, obedecendo um pouco, se vai ser executado pelo Estado, a gente precisa ir por esse caminho. Então, eu acho que a gente pensou muito dentro de um espectro de comunidade local, assim, dentro dessas curadorias. Agora, a parte artística, eu acho que primeiro começou a se pensar em live como se fossem shows, né? Sim. Simplesmente shows ao vivo. Depois, com o tempo, isso foi, assim, em curtíssimo tempo, isso foi ficando muito chato de se ver e com a qualidade técnica muito ruim. Logo na sequência, eu acho que começou a se pensar muito mais em conteúdo, né? E conteúdo musical, ou não, até em vídeo performances e outras questões. Na verdade, eu gosto mais desse caminho. Assim. Se vai pensar em audiovisual, vamos tentar expandir o máximo, ao invés de ficar só ali naquele formato banda, como se tivesse que percorrer o palco todo e instigar um show. Mudou o comportamento. Né? Vamos pensar em ponto de luz, né? Vamos pensar de outras formas e como a gente pode criar novos formatos de conteúdo mesmo, assim. E o mais bacana é que você, quando leva para casa de uma pessoa o som, você começa a pensar também na questão do comportamento, né? Assim, as pessoas que estão em casa, elas não estão se comportando da mesma forma em um ambiente, em um inferninho, dentro de um festival. Eu acho que elas estão se comportando ali dentro do cotidiano delas, às vezes elas estão bebendo, às vezes não estão bebendo, às vezes estão, enfim,
buscando outras formas de entender aquele processo ali que está sendo apresentado, e eu acho que você pode também expandir mais. Por isso que, inclusive, antes aqui a gente estava falando um pouco dessa questão da audição, né, da música mais contemplativa também, de você poder utilizar isso, e eu acho que essa transição de retomada, ela vai trazer muito esse tipo de som. Artistas talvez que não tivessem... A gente estava passando por uma coisa muito mais festiva da música brasileira. Eu acho que a gente sempre passou por uma questão da música festiva. A Bahia sempre teve em voga porque também faz uma música festiva. A nova música da Bahia, ela passou também a trazer um pouco essa questão da música festiva, da coisa dos beats com a Tocha, Baiana System, Larissa Luz, mas eu acho que vai vir uma nova camada aí também de artistas que trabalham mais uma música mais introspectiva, mais um cancioneiro, que as pessoas talvez tenham que ouvir divididas em mesas, em áreas abertas, sentadas, com espaço, e a gente vai ter que reduzir tamanhos, porque eu acredito assim, que para oferecer segurança ao público e o comportamento, pelo menos na minha bolha, pelas enquetes que eu tenho levantado, as pessoas estão preferindo ir para espaços que as pessoas estejam imunizadas, né? Não adianta assim as pessoas estarem testadas. O ideal seria estar imunizado e testado, mas assim não vai existir viabilidade de evento, ninguém vai pagar. Quando o evento vai ter menos gente, você vai cobrar um preço de ingresso mais caro, e a pessoa não vai pagar um teste de R$300 para ir gastar R$400 para ver um show, a não ser que você faça um... João Gilberto vai ressurgir e vai, sabe... enfim, eu acho que a gente vai precisar trabalhar dentro de um recorte específico que vai poder experimentar alguns novos formatos nesse sentido. Assim. Eu estou já entrando num assunto de retomada também, que é só, na verdade, não tem grandes pesquisas, são leituras que eu faço e o feeling mesmo, que eu tenho visto aqui. Por exemplo, eu estou numa área de Massachusetts, aqui nos Estados Unidos. E aqui tem 74% das pessoas de Massachusetts vacinadas e 64% de pessoas imunizadas. Eu acho uma loucura as pessoas estarem entrando em mercado sem máscara ainda, já, mas em termos de shows, eles estão pensando muito esse formato em parques abertos, pessoas espalhadas com cangas, limite de pessoas para entrar, passaporte de vacinação, sabe? Eu acho que a gente vai passar por uma... É quase uma casta, né, que se cria com essa coisa, meio que quem está vacinado pode entrar. E assim, é muito louco, isso pode gerar uma reviravolta também, uma revolta, na verdade, dos negacionistas, como está acontecendo na França, que eles estão apedrejando postos de saúde porque o presidente restringiu, né? Só entra nos lugares agora com passaporte de vacinação. Assim, eu acho que o Brasil, eu espero que se comporte de uma forma... porque assim, a gente tem assim, um quadro de negacionismo de 25%, né? Se a gente for colocar ali dentro do espectro político, 25% hoje dentro das pesquisas. Então, se a gente tiver 70% de imunizados, a gente consegue já, com muito mais segurança, ter uma retomada em 2022 mais segura. Assim. É o que a gente espera, né? A gente tem que pensar positivo no meio dessa merda toda. Eu acho que tudo isso que a gente passou, assim, tem que servir para alguma coisa, assim, e para o universo da música, para o universo cultural como um todo. Eu acho que foi importante, principalmente na música, assim, de pensar como que o mercado, como os modelos de negócio estavam sendo criados em cima de uma única fonte de renda, né, que eram os eventos. Uhum. Entender também que os eventos, acho que isso que o Vince falou, assim,
a música é muito importante, mas tem outros vários detalhes que contavam, né? E daí quando foi para a live, quando as pessoas tentaram só repetir o que se fazia dentro do universo digital, a gente viu que não fazia sentido, Sim. assim. As pessoas, né? Tem toda uma experiência, tem todo o lugar, tem toda a companhia, tem toda uma atmosfera envolvida em cima dos eventos físicos que a música complementa, mas ela não é 100%, Sim. né? Mesmo em festivais ou em shows, ela não é 100% daquela experiência. Então, eu acho que, do nosso lado aqui, a gente parou muito para pensar nesse primeiro mês de pandemia, assim, março foi um mês de caralho, o que está acontecendo, né, de 2020, e uma das primeiras coisas que a gente fez foi fazer pesquisa, assim, a gente é muito desse canto, mas entender como que as pessoas usavam a música, em que outros momentos da vida dela elas usavam a música, para a gente conseguir entender o que precisa ser feito e como que a gente ressignifica as experiências, assim. Então, por exemplo, também bate com o que o Vinci falou, a gente fez uma pesquisa recente junto com o TNT, que entrou para o universo de games, e não se tinha nenhum histórico sobre isso, a gente vai fazer uma pesquisa para entender esse universo tanto de pro players, quanto de novos jogadores assim, que entraram para o universo do game na pandemia, para entender, e a gente identificou também essa fusão, música e game, e, por exemplo, a música tem um papel crucial para quem joga, assim, tanto para focar antes de um jogo, para quem tem um perfil mais competitivo, quanto para interagir, para ajudar nessa interação, que é uma das coisas principais. Eu acho que a gente teve esse processo da música também dentro do entretenimento, quando se perdeu o evento físico, ela entrou numa competição com outras áreas de entretenimento, como o game, como a série, como o filme, e como não se pensou, não se ressignificou o formato, só levou para as lives. Ela teve um boom de live no começo, era legal, depois caiu, porque de fato não tinha nada interativo, não tinha nada participativo, não tinha nada que fazia as pessoas pararem o tempo delas e ficarem ali ouvindo, né? Então, eu acho que foi importante a gente pensar como um todo, assim, o que a música somada ao que ela faz sentido, e por que se a gente não tiver os eventos, que outros lugares a gente pode pensar, que outras formas de uso o público faz da música, em que momentos, como que a gente consegue pensar outros modelos de negócio, outras parcerias, outros rumos, assim, para o universo. Eu acho que foi importante, isso com certeza a retomada. Eu acho que vai ser a mesma coisa que as lives, assim, vai ser um boom, todo show, todo festival, tudo que aparecer, as pessoas vão comprar, vão ir, vai tudo lotar, mas vai ter uma queda de novo se não se repensar nisso, se não se entender o que de fato faz sentido para as pessoas, assim. A gente pensa muito nisso, assim, cada vez que a gente faz um projeto, do Soulfar foi isso, assim, no Soulfar Sounds a gente faz eventos mensais, e quando no primeiro, a gente está fazendo os eventos presenciais, verão, todo mundo, o verão é sempre, a gente faz o Soulfar Summer, que é super legal, a gente vai para lugares abertos, o pessoal todo inscrito o ano inteiro, assim, e em março a gente parou e a gente começou a fazer essa pesquisa, começou a analisar os movimentos que estavam acontecendo fora, assim, o que fazia, o que não fazia sentido, e a gente criou um modelo do Soulfar digital, que a gente entendeu que só o show não ia fazer sentido nenhum, assim, que as pessoas queriam interagir, a música ia ser a ligação, o elo delas com as outras pessoas, mas se não tivesse um momento de interação, de participação, a gente colocou um host que fazia essa interação com as pessoas, que não era o que a gente tinha normalmente nos eventos, a gente pensava a cenografia dos espaços, com isso a gente teve que pensar muito na curadoria, porque eu acho que exigiu muito dos artistas também. Não adianta mais o cara que tocava muito bem, que tinha um trabalho excelente no palco, mas se ele não tinha uma estrutura, se ele não tinha, se ele não conseguia se comunicar bem numa live, num Zoom da vida, ele não conseguia, assim. Então acho que exigiu outros talentos, assim, dos artistas, que quem não pegou isso ou quem não correu atrás durante a pandemia perdeu muito, assim. A gente tem sempre alguns artistas que a gente tem mais próximo, assim, e a gente entendeu isso
esse movimento muito claro, assim, teve muita gente que entrou, teve problema de saúde mental, assim, vários artistas que entraram numa depressão profunda, que não tinham uma mínima estrutura, não sabiam mexer nada na internet, não conseguiram se virar, e outros que sacaram isso que não tinham, mas que correram atrás de fazer outros, de entender como é que eles podiam melhorar, né, ter uma estrutura mínima, ou de fato, teve artistas que saíram das suas casas, foram para casa de amigo que tinha uma estrutura, que começaram a estudar teatro, que começaram a entender outras virtudes que eles precisavam desenvolver, assim. Então, acho que em todas as áreas, assim, dentro do universo da música, a gente teve e tem que repensar e ressignificar, assim. Então, eu acredito que essa retomada tem que ser muito bem pensada, mas que não adianta muita gente só pensar nessa grande abertura, nesse boom, se a gente não entender que essa continuidade precisa acontecer também, precisa ser repensada. É isso, as marcas que estão junto, os artistas né, que se movimentaram, que se desenvolveram, o público que continuou usando e consumindo aquele artista. Então, acho que tudo isso precisa ser pensado daqui para frente. Juliana, tem uma questão, né, também que se a gente considerar que a gente está já no segundo ano da pandemia e deve ir 2022, a gente vai ter que tomar doses. A gente tem uma geração se formando consumidores de música dentro desse processo. E de artistas também, né? Então, e de artistas também. Então, assim, a gente pode até, falando da nossa geração, da nossa memória afetiva aqui, que a gente vai retomar, você vai ter, de fato, uma retomada, um pico, mas depois você tem uma nova tomada de nova ocupação de público, né? Nas casas de shows você vê muito isso, essas ocupações de gerações, assim. Foram 7 anos de Commons, mas a gente via muito, assim, quem deixava de frequentar e outra galera que voltava a frequentar. Então, assim, 3 anos é um período que você tem essas transições, assim, de outra galera passando a consumir, criando uma identidade de consumo, na verdade. Eu não gosto de falar consumo, não, de ouvir, de experimentar. Comportamento. Mas a gente não fala muito sobre o poder da curadoria na relação da marca com os artistas, né? Porque quando você está falando em fomentar manifestações culturais, mas não são todas as manifestações culturais que você vai dar para fomentar. Inclusive, não tem espaço para todo mundo, né? Algumas escolhas têm que ser feitas. E aí eu queria que vocês falassem um pouco desse desafio de fazer essas escolhas, do que vocês pensam em dar voz, quais são as prioridades para vocês. Eu volto naquele ponto de que eu acho que o curador tem esse papel de tradução nesse contexto da ligação entre a marca e o artista. Eu acho que tem outros pontos que precisam ser levantados, e principalmente nesses últimos anos, e entre eles 2 quase de pandemia, que foram, acho que, outros pilares que precisam ser pensados na hora de uma curadoria, assim, principalmente o de diversidade, o de posicionamento. Isso foi muito crucial, assim, nesses últimos 2 anos, assim, os artistas que se posicionaram, os artistas que engajaram nas principais causas, que os artistas conscientes. A gente fez essa pesquisa que eu comentei, que a gente fez no começo da pandemia, tinha um dado que era 56%, se eu não me engano, das pessoas falaram que elas consomem o artista pelo posicionamento dele também, então não só pelo som. Eu posso curtir muito o som, mas se o artista, como pessoa, não tem um posicionamento e não tem eu não me identifico com ele, independente do som, eu paro de consumir a música dele. Então, acho que esses outros pontos precisam ser pensados nessa curadoria daqui para frente, e com muito mais ênfase, talvez, do que antes da pandemia. E eu acredito nesse elo, assim, do curador entre marca e artista. Acho também que o que a gente comentou aqui do fato das marcas terem sumido muito, né, nesses 2 anos, e assim, acho que há uns anos atrás a gente tinha esse problema dos artistas não quererem fazer essa conexão com as marcas. Aos poucos o mercado foi entendendo a importância, foi se criando projetos
relevantes, foi se criando conexões interessantes entre marca e artistas que perdeu muito nesses últimos 2 anos e que talvez tenha que ser feito um novo... uma nova ligação mesmo, uma nova conexão. Acho que o curador vai ter um papel importante nisso, assim, de mostrar o quanto é importante, porque acho que vai ter até uma certa raiva dos artistas, assim, putz, fiquei 2 anos aqui precisando, ninguém me ajudou e agora a marca quer fazer tudo nos primeiros 2 meses de retomada, assim. Sim. Então acho que o papel do curador vai ser muito importante nessa tradução mesmo. Mas com certeza eu acho que o mais importante agora é entender esses outros pilares que além da excelência musical, além da autenticidade, além da originalidade do som, esse pilar de diversidade e de posicionamento do artista, assim, que precisa ser muito, muito pensado. Sim. Eu assino embaixo, assim, o que a Juliana falou completamente. Eu só complementaria, assim, porque essa questão toda que a gente está falando da diversidade e dessas questões, ela está pautando, ela já está pautando o mercado da música, né? E quando quando as empresas pautam, isso se reproduz muito no mercado, quando o fomento pauta, isso se reproduz muito no mercado. Mas o mercado, ele está reproduzindo isso esteticamente, mas não está reproduzindo economicamente ainda. Sim. Então, quando você antes não colocava o peso de um artista, uma mulher negra dentro do festival, não colocava isso como um peso, você acabava, por exemplo, selecionando só artistas brancos e de classe média. Se criou uma lógica dentro, principalmente hoje, de convenções do mundo inteiro, em que o artista é vitrine, ele vai para aquela plataforma é uma vitrine para se vender, né? Para você ter acesso e construir networking e tal. Então, mas quando você absorve essa questão da diversidade de forma estética, eu acho que você, em paralelo, tem que absorver de forma econômica. Sim. Não dá para você pensar, eu vou selecionar uma artista mulher negra da periferia e não pensar em pagar um cachê para uma artista mulher negra da periferia. Sabe por quê? Porque se ela investe para ir para um país como a Colômbia ou, sei lá, a Espanha, e vai investir para a banda e gastar $10 mil para aventurar que um festival compre o show, se ela sair de lá e não vender nada, para ela se restabelecer economicamente, a dificuldade é muito maior do que uma pessoa de classe média. Entende? Sim. Então, assim, ou a gente coloca esse peso na balança de uma forma estética e econômica, ou então a gente está fazendo isso de uma forma hipócrita, sabe? Eu acho que é preciso pensar nessas duas questões, assim. A gente precisa colocar o peso inteiro na balança, não só a questão estética, para poder vender ao patrocinador, para poder, sabe? Porque senão vira uma questão muito mais de estratégia de marketing do que de estruturação econômica para minimizar as diferenças do país e, enfim, quebrar de fato paradigmas, sabe? Sim, com certeza. É muito importante que a gente pense também na sustentabilidade dessas carreiras que a gente quer impulsionar e fomentar. E eu sei que o papo tá muito bom, gente, mas a gente precisa encerrar aqui. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, Juliana, Vince, muito obrigada por estarem aqui hoje com a gente, por terem compartilhado experiências tão enriquecedoras. E eu passo a palavra para vocês fazerem as saudações de encerramento. Eu queria agradecer o convite e nesse processo todo é massa estar conhecendo Juliana. Eu não conhecia a Juliana. A gente com certeza vai se encontrar depois, talvez em outros papos ou em outros eventos presenciais. E o mais legal disso tudo, dessas conversas, é que a gente vai encontrando pessoas que pensam de forma complementar, às vezes diferente, parecido, e a gente vai ampliando mais as ideias e tentando construir caminhos melhores para tudo, né? A gente não pode pensar mais na cultura como
a cereja do bolo, a gente tem que pensar a cultura como centro do desenvolvimento mesmo do país. Eu acho que já passou da hora. Acho que qualquer um que entre, tirando alguns que já estão lá, vai pensar a cultura de outro jeito a partir de 2022, entendeu? E que as empresas também acompanhem esse processo. Muito obrigada, pessoal. Adorei o papo, podia ficar aqui mais uma hora nessa troca. Parabéns pela essa iniciativa. Eu acho que uma das grandes missões que a gente tem daqui para frente é trocar mais, pensar mais e ser mais estratégico também, né, em pensar a cultura daqui para frente. Assim, acho que isso da gente ter essa possibilidade que também talvez sem a pandemia a gente nunca tivesse tempo para fazer isso, né, ter um papo, ter uma conversa, conseguir dividir isso com o público também e fomentar essas outras visões, assim, é muito importante. Então, não parem pós-pandemia. Parabéns pela essa iniciativa e foi muito, muito massa participar e trocar aqui com vocês. Que bom. Eu quero agradecer, na verdade, em nome da RUF, né, pela participação de vocês, super parceiros, que a gente já fez tanta coisa junto e voltaremos a fazer com certeza. E dizer que foi um papo muito rico, muito interessante, e que a proposta era exatamente essa, né, da gente trazer um pouco da realidade dos projetos em seus vários aspectos para o público, poder construir essa narrativa com pessoas que conhecem e que são da área, que já têm trabalhos muito interessantes, e tentar manter um diálogo dentro dessa esfera de projetos para além, mesmo depois da pandemia, a gente manter, como a Juliana sugeriu, né, a ideia é que a gente mantenha um podcast ou qualquer outras ações que a gente tem, né, viabilizado nesse momento, que acho que só vai enriquecer cada vez mais os processos e os projetos. Então, muito obrigado pela presença de vocês e até qualquer dia. O podcast do Conexões Sonoras tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.